Dance aqui na Calheta FM. A Rádio Calheta passa a apresentar o programa Passando a Limpo, a hora da verdade. Entrevistas, denúncias. Faça valer o seu direito de cidadão cadense. Passando a Limpo, a hora da verdade. Agora 7:02, bom dia, começa aqui do Cabo de Santo Agostinho, a cidade das belas praias do Brasil, o nosso encontro desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Eu quero aqui inicialmente, como eu faço todos os dias, Arisaí, agradecer ao grande arquiteto do universo, né, pelo acordar de hoje. Acordar é uma dádiva. E o que me preocupa, Sara, é que alguns amigos que já passaram dos 5.0 estão me trazendo aí informações negativas de pessoas que estão tendo diagnósticos, né, de doenças que têm que ser tratada com rapidez. E hoje, ao vir para a rádio, eu agradecia dentro do meu veículo, né, a Trindade por estar aqui, né, com empolgação, com o desejo de estar vivendo, de fazendo melhor e trabalhando em prol do próximo. E aí eu agradeço a Papai do Céu por esta rica oportunidade de estar aqui celebrando a vida. Para você que está me vendo pelo Facebook, meu bom dia. A você também que está me vendo aí pelo Instagram, nosso muito obrigado. Aos ouvintes que acompanham pela rádio, né, que tem muita gente que não consegue ouvir o rádio pelo aplicativo, quer ouvir no rádio, né? Quer ouvir o rádio. E aí a gente agradece a você também do aplicativo. Eu conversava com a Antônia Campos semana passada, e ela me dizia, olha, aqui em Gaibu não consigo pegar a Rádio Calheta. Eu dizia, Antônia, se você baixar o aplicativo no seu celular, você vai poder ouvir a rádio em qualquer parte do universo. E Neno de França, eu fiz uma matéria um outro dia e falei no rádio aqui, interessante que pessoas de um outro país ouviram, né, entenderam a mensagem e acabaram fazendo uma visita ao Cabo de Santo Agostinho, resultado de um trabalho que é feito através do rádio. Eu quero saudar você que está agora me acompanhando com um bom dia. O nosso assunto hoje é com o pessoal aqui do Simpec, é isso? Eu vou tratar aqui do reajuste salarial da categoria, a infraestrutura das escolas no município, o congresso do Simpec, o kit do estudante como material didático, fardamento. Daqui a pouquinho eu converso com as duas representantes do sindicato. E o outro assunto também é o transporte escolar. E qualquer professor ou professora que queira dar a sua contribuição, porque eu observo que quando eu convido para cá Sara e presidente e a vice, o professor pouco participa, né? Você tem aí ferramenta. Todo professor hoje, ele está antenado com as ferramentas tecnológicas. Se você não quer ligar para a rádio, para o 3521-3002 ou 3006, para não se expor, né? Deixa o seu recado lá no Facebook, deixa o seu recado no nosso WhatsApp, que é o 8549-9334. É importante, as meninas podem até discordar de mim, mas eu acho importante essa participação da categoria através aqui da Rádio Calheta FM 98,5. Vamos para as manchetes em todo o Brasil hoje, que já tem gente aqui mandando recado, eu estou percebendo o telefone se mexendo aqui. Vamos para as manchetes de hoje, começando pela Folha de Pernambuco, vacinação contra a dengue. Várias prefeituras, né, vão estar recebendo aí, o Cabo vai receber mais de 6 mil doses, desde ontem que está programado para o Cabo receber 6 mil doses. Profissionais da área estão recebendo um treinamento para aplicar as vacinas. O Diário de Pernambuco traz aí, mães de Pernambuco iniciam
pagamento inicia em Pernambuco, pagamento em 13 de maio. Jornal do Comércio, Recife começa a vacinar a população contra a dengue. À tarde em Salvador, Brasil bate recorde, né, histórico com 116 mortes por dengue. O Diário do Nordeste, Fortaleza, previsão de chuvas dentro da média do trimestre. 0 hora de Porto Alegre, embate do bilionário americano reabre debate sobre regulamentação nas redes sociais. Estado de Minas, BR-381 tem novos prazos. Correio Brasiliense, é triste, ele cometeu o mesmo crime e estava solto, é esperar a justiça. O Globo Rio traz aí, STF reage à ameaça do bilionário americano, né? E Pacheco cobra regulamentação das redes sociais. Estado de São Paulo, STF e Congresso reagem às críticas, né, do bilionário americano ao ministro Moraes. Esse assunto, né, hoje tema de discussão lá em Brasília. Aqui no Cabo, eu trago aí uma informação a respeito de que o Cabo está recebendo mais de 6.000 doses de vacina contra a dengue e é um assunto também discutido no Brasil. Sara Gouveia, microfone aberto, bom dia e seja bem-vinda a esta casa, hoje, terça-feira, 9 de abril de 2024. Bom dia, Sara. Bom dia, Eli, bom dia a todos os ouvintes. Arisaí, bom dia também, seja bem-vinda a esta casa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Calheta. E é sempre um prazer a gente estar aqui, sempre conversando com você. Ok, eu queria inicialmente falar de uma situação. O cenário hoje, hoje o que você ganha não dá para comprar nada, né? Eu estava conversando ontem no Mercadão, um chuchu R$3, um molho de coentro R$5, tomate e cebolinha, né? Ou cebola, ou batata inglesa, R$10 o quilo. E aí eu estou aqui observando de que a categoria recebeu, né, 4% dividido em 2 vezes. Eu estou aqui com o presidente e vice, eu queria saber qual é o sentimento da categoria. Como é que a categoria recebeu essa proposta do Executivo? Começando por Sara, por favor, Sara. Eli, nós professores e professoras da rede municipal, primeiramente, nós estamos revoltados, né? Sim. É um sentimento de revolta, é um sentimento de angústia com o governo municipal por nos tratar dessa forma, né? Primeiro, nós temos um reajuste 2022-2023 que não foram respeitados, né? Tá aí o 16% em 2022 e 14,95% em 2023. E quando chega o reajuste 2024, que é de 3,62%, o governo ainda faz propaganda na rua, né, nas mídias, dizendo que deu um reajuste acima da inflação, né, e acima do piso salarial, né, que foi dado pelo governo federal. Isso é revoltante, porque 4% ainda dividido em 2 vezes e achar que isso foi maravilhoso, muito pelo contrário, o professor não está satisfeito em momento algum. Ok. Arisaí, quer comentar alguma coisa? Porque o microfone está aberto para vocês duas aí, viu? A gente ainda complementa porque não vai ter retroativo, né? Porque deveria estar sendo pago desde janeiro e a gente não vai ter retroativo e vai ser a partir de julho, né? 2% em julho e 2% em agosto. A gente vê uma queda no nosso poder de compra, né? A gente pega R$100, né? Vai para o supermercado ou para a feira. Há 2 anos atrás a gente comprava uma quantidade de alimentos. Hoje a gente compra bem menos, então não é a mesma coisa. Então a gente receber um reajuste desse ainda parcelado em 2 vezes e ainda ia ser pior, né, Sara? Quem estava na negociação sabe disso, de que o reajuste ainda ia ser menor e ainda ia ser mais parcelado ainda, em mais parcelas. E a gente ainda conseguiu chegar a 4%. A gente recebe com muito descrédito com relação ao compromisso com a educação que esse governo tem. Infelizmente, a gente não pode aceitar de bom grado isso como se fosse uma festa, como a prefeitura tem feito nas suas redes sociais, né?
Uma coisa eu queria comentar com vocês aqui, vocês falaram aí desses 4%, que será de 2 vezes, 2 e 2, mas a Sara eu tenho conversado com a Sara poucas vezes e percebo que, aliás, a população do Cabo tem acompanhado o movimento dos professores. Eu lembro que houve até um outro dia, vocês saíram pelas ruas, vocês fizeram assembleias itinerantes, não só no Marivaldo Mulheres, como também em Pontos Cavalhos. Quer dizer, a luta de vocês continua, não é isso? Sim. Por favor, o microfone está aberto. 2022, Batata, foi um ano bem acirrado. Sim. Né? Nós queríamos que o governo nos atendesse e respeitasse essa categoria. Né? E nós não fomos respeitados em nenhum momento, muito pelo contrário. Fizemos paralisações nas BR, né? E nós fomos para Ponto dos Carvalhos, Pontezinha, Charneca, enfim. Nós fizemos vários atos, né, e assembleias e, infelizmente, a Secretaria da Educação nos puniu por ter feito as assembleias, né, uma em seguida da outra. Por que nós fizemos seguida atrás da outra? Porque nós estávamos numa campanha salarial. E campanha salarial, você não tem como dizer assim, a assembleia é hoje, daqui 15 dias tem outra. Nós estamos na campanha todo dia. Né? E quando nós íamos para as negociações, muitas vezes foram desmarcadas na própria administração. Quando nós chegávamos lá, não tinha negociação. E nós precisávamos que a categoria estivesse junta para definir conosco como é que seria o caminhar no dia seguinte. E aí, a Secretaria da Educação achou por bem de punir o professor com isso, nos botando falta nas assembleias. Né? E aí, foi muito difícil isso para a categoria, primeiro porque a intenção do Betinho era colocar medo na categoria, né? E de uma certa forma ele até conseguiu botar medo, e aí o pessoal tem medo de ir ao movimento, medo de ir à assembleia por conta das faltas, né? E nós tivemos que acionar a justiça, né, para isso, porque ele se acha no direito de botar falta e não negocia. Ora, se nós fizemos as assembleias, nós fizemos os atos, nós temos o direito de negociar isso, tanto com a Secretaria da Educação, como na própria escola, a reposição das aulas aos alunos, né, para que os alunos não percam aquele dia. E aí a gente pode fazer a reposição das aulas. E eles nem isso quiseram, não quiseram a negociação para repor as aulas, simplesmente puniram com a falta. E aí depois que botou a falta, o professor não vai mais repor, porque sabe que também não vai receber. E aí fez o último desconto foi mais bizarro. Sim. Porque nós fizemos um ato no Intercity, onde nós tínhamos lá a conferência da educação, né? Era uma conferência extraordinária. Nós discordávamos da forma como tinha sido feito e tal, e fizemos um ato lá. Mas naquele momento nós sentamos com a equipe da Secretaria da Educação, fizemos um acordo, sim, né? E eles se comprometeram que não colocaria falta e nós encerraríamos naquele momento o ato. Encerramos, conversamos com a categoria ficou revoltada muito mais comigo, porque a gente estava encerrando o ato, mas era um acordo, né? E nós estávamos lá, não só o sindicato, a base estava lá com a representatividade. E nós encerramos o ato, e quando foi no mês seguinte, final do mês, na verdade, nós recebemos a falta deste dia que tinha sido feito um acordo com a Secretaria da Educação. E aí, até mesmo os delegados que estavam na conferência, indicados pela própria prefeitura, né, também tomaram falta. Ou seja, eles não botaram as faltas assim à toa. Sequer observaram quem de fato eles iam descontar, né? Numa questão de uma perseguição mesmo. E aí o secretário de Educação botou a falta e nós já conversamos novamente com ele se comprometeu de pagar, espero que realmente faça, né, para de novo não faltar com a palavra, né, porque faltou com a palavra quando disse que não botava falta e botou falta. Então, e ainda fez o desconto, né, porque não é botar a falta tudo bem, nós não estávamos na escola, mas aí conseguíamos repor a aula, mas aí fazer o desconto, né, já foi ultrapassar demais os limites. E agora ele se comprometeu que está pagando este dia e os demais ficam na justiça para que a gente possa discutir com isso judicialmente. Mas aí a gente espera que realmente seja feito, seja pago, porque o professor não mereceu a falta e nós, sempre que fizermos um ato, ou sempre que fizermos uma assembleia,
A gente não precisa ser descontado, a gente não precisa ser punido com isso. Sim. Mas isso, Batata, só ocorre porque, infelizmente, o secretário de Educação não é professor. Porque se ele fosse professor, ele ia saber, ele ia entender o que é a luta da classe, ele ia saber o que é que a gente faz na sala de aula, né? Então, assim, infelizmente, nós temos esse grande problema no município e a prefeitura está aí desse jeito. Então, assim, pune todo mundo, né? E a gente fica numa situação bem complicada. Mas o professor está atento, né? Não são todos que estão com medo, e aí a gente está também dizendo ao professor, não precisa se intimidar com isso, a gente não precisa ter medo disso, muito pelo contrário, a gente precisa ter mais fôlego, a gente precisa tomar isso como um incentivo maior para que a gente possa estar nos movimentos e brigando pelos nossos direitos, que aí são muitos. Ok. Você deixou aí uma deixa para mim fazer uma pergunta que nas assembleias não é só discutir a questão salarial. Não. São vários pontos. Eu vou comentar aqui, por exemplo, a infraestrutura das escolas. Você conversou comigo outro dia e lamentava, né, que algumas escolas, há quase 3 anos, estão no processo de reforma. O outro dia, ligou aqui um cidadão, está aqui com o prefeito na rádio, ligou um pai da escola de Serraria, cobrando lá a conclusão da obra da escola Edmar Muri Fernandes. Se eu estiver errado, me ajuda, por favor. É isso mesmo. Fala aí, por favor, Sara e Esail. Justamente essa questão de ter colocado não somente a Edmar Muri Fernandes, né, que foi uma escola que foi deslocada e para fazer uma reforma e foi para um outro prédio, e totalmente a dificuldade que os professores enfrentam para dar suas aulas, e os alunos também, de estarem numa escola desse porte. E esse é só um dos exemplos. Sim. Né? A gente tem uma rede municipal de quase, eu acho que, não sei se já chega a 100 escolas, mas que a maioria delas estão em situações precárias, algumas ainda naquele processo de reforma interminável. Né? Então a gente tem vários, só a gente passar, não precisa nem... exemplo do Cláudio Gueiros Leite, Cláudio Gueiros Leite, né? Tá uma situação que ainda continua a reforma, né? E infelizmente passou todo o período da pandemia, voltamos da pandemia para aulas presenciais e continua lá a situação do Caique também, né? Que foi totalmente derrubado e foi deslocado para Fachuca. Então, a situação, quando a gente vai para esses lugares, a gente visita as escolas, a gente está indo nas escolas, tanto eu como Sara, como nossa equipe, e a gente tem, infelizmente, presenciado situações, escolas com salas insalubres, com mofo, com problemas de ventilação, né? Sim. Não problema de ventilação, a não existência, sem ventilação. Ausência de um ar-condicionado ou um ventilador. Ou de um ventilador. Sim. Então, crianças adoecendo, professores adoecendo, e que é muito grave isso. Então, já passa para uma questão de saúde pública também. Então, a gente percebe que só dizer de que tem uma quantidade X de escolas integrais, e não essas escolas integrais não terem a situação, as condições para que o aluno fique na escola durante todo o dia com atividades, né? Então a gente vê de que é muito precária essa situação. Só dizer, temos na rede municipal X escolas integrais, isso é muito bom, mas qual é a situação dessas escolas integrais também? Além disso... Fala, Sara, pode falar. Além disso, Batata, nós temos, além da falta da estrutura nas escolas, né? Sim. Você imagina o professor não ter uma pia para lavar as mãos, você não ter a água encanada nas escolas. Muitas escolas ainda estão nessa situação. Você lembra que em 2022 nós falávamos isso aqui e continua. É incrível. Muitas escolas ainda não têm água encanada, né? Sofrem com carro-pipa levando água, leva hoje, amanhã não tem água, enfim. É uma situação bem complicada. Além de tudo isso, né, a escola Carmesita Ramos mesmo, ali na vila, né? A Vila Social contra Mucambo. Que é uma escola tão bonitinha, tão organizada, né? De repente as escolas começam a ser tiradas pastilhas para trocar por uma outra, só para trocar a cor, né? E termina acabando com a situação da escola e fica aquele desastre. Nós temos na escola de Nazaré, na Vicente Pison. Eu espero até que a Secretaria da Educação já tenha intervido, já tenha procurado a professora Sandra dos Anjos.
Ela foi fechar uma janela, foi abrir a janela, é uma dessas coisas, que foi abrir a janela para ver se a ventilação melhorava para os alunos e para ela, que já não aguentava mais. A professora caiu da cadeira, está lá com gesso até acima do joelho, né? Está machucada em casa. E eu espero que a Secretaria da Educação já tenha feito uma visita a essa professora, já tenha tomado as rédeas lá, porque é preciso acompanhar essa professora. Ela foi acidentada na escola e precisa de um acompanhamento. Eu espero que a Secretaria tenha tomado essas providências, providência lá de ver essa situação lá da escola também. Mas, além disso, você veja que... Deixa eu chamar aqui o ouvinte, tem dois ouvintes aqui na linha aqui, hein? Deixa eu ver aqui o ouvinte aqui. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alguém enganou porque disse que tinha ouvinte aqui, não tem, né? Deixa eu ver aqui na outra linha. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. Eu, Batata. Fala, Eudes, qual é a tua contribuição ao programa? Bom dia, Batata, bom dia às suas convidadas. Eu estou aqui há tempo, né? Escutando a entrevista, assim, com as convidadas. E eu escutei ela falar que ela falou que não tem um secretário de educação professor, mas ela tem um vice-prefeito professor, para que ele não dia dar sua contribuição, ver a situação dos professores. E o que ela acha disso? Que ela não tem um secretário, mas ela tem a segunda pessoa do prefeito, que é o professor, está lá na sua carteira de trabalho, professor. Ok. Bom dia, Batata. Ok, obrigado. Tá aí a contribuição do Eudes, lá de Garapu. A Sara fazia uma leitura aí da questão da infraestrutura, mas aí o Eudes, ele ligou e aí, por favor, respondendo aí ao Eudes. Eudes, eu acho que você está de parabéns pela lembrança, viu? O professor José de Arimatea é o vice-prefeito, né, do CAB Santo Agostinho e... infelizmente é isso que você mesmo falou, né? Será que ele enquanto professor não está observando essas coisas? Nós esperávamos que sim, né? E tá aí a deixa, né? Dizer o professor José de Arimatea, que é o vice-prefeito, que ele olhe, que ele observe e que ele trate a educação com bons olhos, né? E infelizmente ela não está sendo tratada. Eu acho que você está de parabéns e obrigada aí pela sua contribuição. Tem um outro ouvinte aqui na outra linha, deixa eu passar aqui para o ouvinte, deixa eu ver aqui. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, com quem eu falo? Você fala com a professora Nilda? Professora Nilda. Oi, professora Nilda. Da Escola Afonso Chavalho. Certo, fala aí que Oi. Deixa de área, né? Além de reformas intermináveis, a escola de Afonso Chavalho, prova de buscar uma escola nova, é uma escola velha, prédio alugado, inóspito, inadequado, sem adequação para alunos especiais. Nós já temos uma pia para lavar as mãos, as portas todas sem maçaneta, sem conseguir fechar, banheiros sem portas para as crianças, sem adaptação para cadeirantes. Nós não temos material pedagógico, didático. Então, são anos de governo e a gente trabalhando um pouco que a gente recebe. Porque ele nos deve 18% de 2022, que ele não deu nosso pedido, nos deve 14,95% de 2023. E agora deu 4%. Ele disse 2 vezes fazendo propaganda que é o melhor prefeito para a educação. Não, viu? Já passei por 3 governos. E eu nunca trabalhei em condições tão precárias. Nunca. É uma vergonha o que está acontecendo com a educação do Cabo Santo Agostinho. Okay, a gente se sente professor. angustiada, porque é no chão da escola que a gente está sofrendo. A realidade da ausência de valorização profissional em uma escola de qualidade de educação, transporte inadequado para os alunos. Os alunos até o momento receberam kit escolar, o que receberam como pagamento depois de 3 anos. 3 anos sem entregar nada, os alunos entregaram agora 2 calções e 2 camisetas. Somente, merenda não é de qualidade. Se você for na minha escola, é um prédio alugado, inadequadíssimo, é uma vergonha da educação do Cabo Santo Agostinho. Eu vivo angustiada, a gente está ficando adolescente, além do que ter descontos indevidos, porque tivemos descontos de assembleia que nós estávamos, tivemos descontos de congresso que estávamos. Mas a caderneta online foi totalmente preenchida para fechar o ano letivo de 2023. Ok, professora. Então, nós não devemos nada à prefeitura. A prefeitura que nos deve respeito, não só nós, professores, mas a população em geral está sofrendo. Ok. Está sofrendo em todos os níveis, não só na educação. Tá bom. Professora, nosso muito obrigado pela sua contribuição, viu? Tá aí a professora dando
Eu achei importante isso, né? Porque ligou o Eudes, que deu uma contribuição, liga agora ao professor, trazendo a realidade dela, o seu dia a dia, é isso? Por favor, vamos comentar aqui que eu vou pro apoio, por favor. É isso mesmo, obrigada aí a professora Nilda. Tudo isso que nós falamos, né, ela repete, e o bom é que ela está lá, Sim. no chão da escola, sentindo todas essas situações que estão sentindo. E isso é geral, isso é em toda a escola. Tem escola, para você entender, o professor, ele molha a touca, Sim. espreme e põe na cabeça para poder conseguir dar aula, para você saber o calor que está nessa escola, né? Quando eu tive lá, a última vez que eu tive lá, semana passada, ele disse, na próxima semana, se não melhorar esse calor, vou começar a trazer uma camiseta, molhar e vestir a camiseta molhada. E aí eu disse a ele, cuidado, professor, porque essa virose está aí, né, acabando com todo mundo, e se a gente adoece disso é pior ainda, né? Então, cuidado para que a gente não faça as coisas para piorar a nossa situação. Então, assim, a situação, ela é caótica, ela é complicada, e eu quero fazer só uma retificação, que a escola da professora Sandra dos Anjos é a Vicente Mendes, Sim. lá em Tiriri. Em Tiriri. Isso. Certo. Só pedindo desculpa aí que eu falei que era a de Vicente Pison, né? Sim. É a Vicente Mendes. Lá em Tiriri. Tiriri. Ah, tá bom. Deixa pro apoio cultural, eu já volto aqui para conversar com as minhas convidadas de hoje aqui na Rádio Calheta FM, no programa Passando a Limpo. Eu volto já já. Chama a família e vem pra cá. No Chácara vem almoçar. Sabor incrível para você. No restaurante Chácara, venha conhecer. Venha para o restaurante Chácara. Temos pratos deliciosos, salões para eventos, playground, fornecimento para empresas e delivery. Ligue 819-9969-0240 ou visite-nos na rua Trapiche, número 1, Vila Social, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Siga-nos, @RestChácara no Instagram. Restaurante Chácara, sabor e qualidade há mais de 30 anos. Restaurante Chácara. Prêmios, informações e tudo que acontece na sua Calheta FM. @Rádio Calheta FM. Siga, curta e convide os seus amigos. @Rádio Calheta FM. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. Valorizando os servidores efetivos, a Câmara do Cabo de Santo Agostinho aprovou o PCCB, Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos. O diálogo aberto entre a direção da Casa Legislativa e o conjunto de servidores efetivos permitiu a aprovação do plano importante, não só para quem já faz parte do quadro atual, como também para os futuros servidores. Câmara do Cabo de Santo Agostinho, construindo um legislativo forte a serviço da população cabense. Calheta FM é cidadania em ação. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, músicas para emocionar seu coração. De segunda a quinta, baladinhas românticas das décadas de ouro para te emocionar. Sexta-feira é baile retrô. Calheta Retrô e Paulinho Almeida te fazendo companhia no início de noite. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Passando a Limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta, agora são 7h31. Bom dia para você que está me acompanhando aí pela 98,5. A gente está aqui recebendo diretoras do SINPEC, que é o Sindicato dos Professores do Cabo de Santo Agostinho. Eu tenho aqui alguns recados. O Jorge Luiz está vendo a gente, bom dia. Eu quero aqui parabenizar a Valdirene Moura, que está fazendo aniversário hoje.
Valdirene, parabéns para você. A professora Ana Colasso também está vendo a gente. Samuel da Bela Vista diz assim: bom dia ali. A Compesa assaltou a rua entre a prefeitura e o mercado Arco Verde, depois que foi feito várias cobranças através da Rádio Calheta. É verdade. José Numeriano, é o homem da salada de frutas, diz bom dia para toda essa equipe maravilhosa. O Adson, Sara, que ele é militante aí, sim, ele diz assim: bom dia, Batata, bom dia para as professoras. Não seria culpa dos vereadores eles não devolver as verbas impositivas para resolver e pagar de uma vez aos professores? É a pergunta aí do Adson. Por favor, microfone aberto. Bom dia, Adson. Que bom ter suas palavras aqui, Adson. Veja só, eu acho que a culpa, ela pode até a gente dizer que é da Câmara de Vereadores, mas a culpa é do governo, né, que nos trata, infelizmente, com descaso, né? E aí, quando nós recorremos à Câmara de Vereadores, a gente escuta lá do presidente da Câmara, de outros vereadores que estão em apoio a todas as categorias e que vão conversar com o governo e que vão buscar uma solução. E, infelizmente, a solução ela não aparece porque o governo não tem interesse realmente de resolver as questões dos trabalhadores do município, né? Muito pelo contrário. Tá aí, o cabo está afundado, o cabo está praticamente na lama, mas isso não é culpa nem do professor, nem do agente de saúde, nem da guarda municipal, nem do auxiliar administrativo, enfim, não é culpa do servidor. O servidor não tem culpa dessa situação em que se encontra a cidade do Cabo. A culpa, ela é do governo, não é? Então, assim, a gente espera, Adson, que realmente a prefeitura, ela se una à Câmara também para tentar resolver a situação dos munícipes, que isso é importante que seja resolvido. Se a gente for nos postos médicos, a gente vai ver a situação como é que está, né? Caótica. Se a gente vai procurar as escolas para ver a situação como está, também está na mesma situação. A gente não tem segurança, né? A escola Marivaldo Burejo, mais uma vez sucateada, mais uma vez saqueada, né? Todos os ventiladores nas salas lá foram levados, né? E aí, se a gente já tem problema com o calor, imagine sem o ventilador nas salas de aula, né? Então, assim, cadê a segurança? Nós não temos segurança. É uma escola que é muito volúvel, né? Uma escola que está lá, uma escola que não tem segurança, que eles não estão preocupados, e não é hoje que a gente cobra isso, entendeu? Então, acho que a contribuição de Adson é muito boa, e eu espero, Adson, que o governo se una ao Poder Legislativo, né? Para tentar resolver essa situação. Quando ligou aquela professora, ela falou aqui de 2 pontos que vocês não haviam comentado ainda, que é a questão do transporte escolar e o kit do estudante. Ela colocou isso também aí pra gente. O que é que vocês têm a comentar? Por favor, o microfone está aberto as duas aí. Olha, Eli, nós tínhamos até colocado no roteiro para você a questão do kit e do transporte. O kit escolar, há 3 anos, né, do governo, e começou sendo entregue agora pela farda. Sim. Né? O fardamento está sendo entregue e com festas, como se o fardamento fosse um presente, fosse um brinde. O fardamento, ele é obrigação do município. Não precisa estar se fazendo festa para entregar um fardamento que já era para ter sido entregue há muito tempo. Né? E os alunos estão aí há mais de 2 anos sem o fardamento. Além disso, com kits, com o material didático. Né? Então, assim, muitos professores estão levando para a escola cadernos, lápis, borracha, cola, papel, enfim, né, para que o aluno possa ter um material na escola. E isso eu estou dizendo, e se você for na escola, você vai constatar. Se você for nas creches e nas escolas infantis, você até vai encontrar as salas bem bonitas, bem ornamentadas, bem coloridas, mas isso é com o dinheiro do professor, tenha certeza disso. O governo municipal não tem se preocupado em organizar as escolas, né? Então, nós tivemos na escola de Pau Santo, e até a gente fez uma propaganda e o pessoal ficou zangado, e até nós dissemos, nós não estamos na faixa de Gaza, porque Sim. A escola parecia mais a faixa de Gaza, um terror. A escola estava abandonada, numa situação terrível, ainda está na situação. Se a gente for lá, a reforma não continua na escola.
tá lá a poeira comendo, né? O pessoal trabalhando numa situação caótica. Até uma lâmpada caiu na cabeça de um professor lá na escola de Pau Santo, que é na Humberto da Costa, né? E a gestão até ficou zangada, porque a gente teve lá e fez aquela propaganda, a secretaria não gostou, mas é a verdade. Vocês fizeram uma cobrança ao Poder Executivo. Exatamente. Aí quando a gente faz a cobrança, quando a gente mostra a realidade, aí o pessoal não gosta. Aí começa a mostrar coisas bonitas, né? Você vai numa escola pontual, que tem uma sala organizada ou outra, mas você precisa mostrar a realidade no todo. Né? Então, assim, a situação é bem complicada, a Nilda colocou muito bem essa situação, e é nisso que a gente está vivendo, né? Infelizmente, é o professor que muitas vezes garante para o seu aluno o lápis com borracha, o caderno para ele estudar. Então, assim, o governo está reclamando que a gente está fazendo a propaganda, mas nós não estamos mentindo. Nós mostramos a realidade que estamos passando. Ok. Deixa eu só chamar aqui o ouvinte que está aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. Bom dia. Sobre uma reclamação aqui, uma tramitação que o prefeito prometeu e nada cumpriu. E daqui que ele saiu, eu estou achando que não vai cumprir mais. Quem é que está falando e de onde? É Maria, daqui de Garapu. Certo. A rua que a Globo veio aqui várias vezes e ele prometeu calçar a rua, disse que a gente não passava mais outro inverno na lama. Tá difícil, viu? Certo. Faz 22 anos que eu moro aqui e outros mais velhos do que eu. É muita coisa, Batata, é muita lama. Qual é a rua, filha? É a rua 100. Rua 100. Próxima aqui à entrada do Campo de Aranha. Ah, tá certo. Você está tornando pública a sua inquietação, né, que a gestão municipal possa dar a resposta não só para você, mas outras ruas de Garapu que também aguardam aí a intervenção do governo. Era para a gente não pagar nem IPTU, Batata. O dinheiro do IPTU a gente guardar, fazer um depósito, guardar e deixar para no inverno a gente chamar uma máquina e ver como manter a rua, porque quando dá o inverno ninguém sai daqui, a não ser de bota. Ok. Obrigado, querida. Para você um bom dia, Maria. Bom dia, Batata. Ok. Obrigado. Tá aí a Maria fazendo a sua. Eu vou encerrar a participação do ouvinte. Tem aqui Cabência Oficial. Bom dia, amigo. Ontem tivemos a convocação a isso dos times que vão disputar o campeonato pernambucano da Série A2. Estamos na disputa. O campeonato começa no dia 16/6. São 10 clubes e vamos representar o Cabo de Santo Agostinho. Um abraço aí. Paulo da Quadra, assim, bom dia, Batata, e as convidadas, parabéns pela luta. Temos um vice-prefeito, professor, mas José de Arimateia passou os últimos anos advogando e defendendo o atual presidente. A maioria das entrevistas dele, ele não falou como vice-prefeito, e sim como um cabo eleitoral, é isso, do presidente da República. Sara, cadê os professores de apoio? É a pergunta que ele faz aqui. Eu estou quase encerrando, mas aí uma outra coisa que eu queria, já que o Paulo provoca com essa pergunta, e o Centro de Formação Profissional, que é um prédio, né, que está ali na avenida. Você falou aí das escolas que não foram entregues, mas também tem aquele espaço que não foi entregue. Por favor. Infelizmente, o Centro de Apoio está lá, né? Inclusive teve uma inauguração, né, entre aspas, né? Teve uma iniciativa lá de inaugurar. Não houve a inauguração, está lá o prédio na avenida, né, principal, não acabado, né, um centro que foi gasto tanto dinheiro, né, e está lá ainda naquela situação. Então, assim, para nós é complicado. Imagine que é um centro na avenida principal da cidade. Imagina as escolas na zona rural, as escolas mais escondidas, a situação em que se encontra, né? Então, por ali a gente já tira. E falando sobre os professores de apoio, e não só os professores de apoio, colega, nós temos uma grande complicação, que nós temos um concurso que ainda está em vigor, né, e ele foi prorrogado por mais 2 anos. Os professores estão sendo chamados gradativamente, muitos não aceitam, mas não aceitam pela situação que se encontra a cidade hoje, né, e outros querendo entrar e esperando lá a sua vaga. E nós temos muitas vagas, né, muitas vacâncias, na verdade,
né, nas escolas, mas eu não sei qual é o problema do governo, não sei qual é o problema da Secretaria da Educação, que ainda não chamaram esses professores de uma vez para que a gente possa nos organizar. E os pais ficam nessa situação, levando e trazendo os alunos de volta para casa, porque não tem um professor de apoio, e o professor que está lá não consegue ficar com o aluno com a deficiência, né? Porque ele sozinho não dá conta. Sem contar, que eles estão fechando algumas salas de aula, né? Que estão com menos alunos, ao invés de organizar as salas para que aquela sala não seja fechada, aí ele transmite aqueles alunos para as demais turmas, sucateia, aumenta o número de alunos, não permite o trabalho correto para o professor e depois quer questionar a situação. Então, assim, é complicado. Uma outra coisa que para a gente é muito complicado são os EJAs. Os EJAs nas escolas, né? A gente está com problema à noite com os alunos do EJAI, porque eles estão fechando as turmas porque tem pouco aluno. E, infelizmente, esses alunos estão perdendo a condição de estudar. E agora há pouco aconteceu isso em Rosário. É um exemplo que eu sempre dou e que eu fico revoltada. Pegou os alunos de Rosário, transferiu para a escola Antônio Benedito em Garapu. Esses alunos não vão para a escola em Garapu. Por hipótese alguma, eles não vão ter essa condição. O governo também não dá a condição. Fechou lá as turmas na escola lá de Rosário. E o que é que acontece? O aluno que estava querendo estudar, deixou de estudar, e Pojuca se aproveitando de um negócio desse, colocando ônibus e dando uma bolsa de R$130 para os alunos estudarem à noite lá em Pojuca. Um incentivo, né? Ou seja, dá um incentivo, o cabo não dá incentivo de nada, e o aluno perde o poder de estar lá na sua escola estudando. Isso é revoltante, tanto para o aluno como para o professor. E depois, quando a gente questiona, eles acham ruim. Uma outra coisa ali que a gente precisa dizer, além de todo do reajuste que não foi respeitado até o momento, nós temos o nosso Estatuto do Magistério, que ele precisa ser reformulado, né? Na verdade, ele precisa ser reformulado. A gente vai fazer isso, a gente vai trabalhar com isso, mas tem uma outra questão também, que é a nossa tabela salarial. A gente está com poder de compra menor, a gente está com problema sério com a questão do salário, e ainda a nossa tabela salarial, que ela não foi organizada, nem a nível, nem na vertical, nem na horizontal, né? É preciso fazer isso. A gente pede para que o governo, né, nos atenda, sente com a gente para negociar, para ver essa questão. Portanto, desde outubro do ano passado, que a gente não tem negociação, de fato, né? Não sei qual é o problema. Inclusive, dizer ao prefeito Queco do Armazém que nós, professores e professoras, estamos sempre dispostos a sentar para a gente discutir as nossas questões, né? E pelo que eu estou vendo, o prefeito não quer mais sentar com o sindicato, não sei qual é o problema dele, né? E aí a gente precisa dizer para ele que ele é prefeito da cidade e precisa nos ouvir. Ok, eu estou quase encerrando, mas eu queria dar um recado aqui para você que está ouvindo a rádio. A gente encerra esse ano a campanha, a 25ª campanha, Eu Quero que a Família Calheta Visite a Minha Mãe. Esse ano será o último ano, e aí você vai escrever a sua mãe com o nome dela completo. Se tiver um apelido, coloque lá no papelzinho, na inscrição. Endereço, telefone de contato, ponto de referência, qual a comunidade, e você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp, que é o 8549-9334. E não esquecer a frase, eu quero que a família Calheta visite a minha mãe, tá bom? Aos que estão se inscrevendo, boa sorte. Para finalizar a nossa conversa de hoje aqui com Arisa e com Sara, vocês estão divulgando aí um congresso. Eu queria que vocês pudessem encerrar falando desse congresso e considerar a participação. Por favor. O nosso congresso é o 4º congresso do Simpec. Vai acontecer dias 18 e 19 de abril no Sindesprev, né? O Centro de Formação e Lazer do Sindesprev, lá na Guabiraba. E nesses 2 dias a gente vai estar conversando entre os professores, com palestrantes também convidados, nós temos, e a gente reservou esses 2 dias para a gente fazer a reforma também do estatuto do próprio sindicato e também organizar o nosso pensamento com relação à luta, né, as lutas que nós temos à frente, né, à nossa frente. Sempre, todos os anos, a gente vai ter esse embate com relação ao reajuste,
mas tem outras questões relacionadas à prática, né, do magistério, de que a gente tem que sempre estar atualizando, né, a base. E aí a gente vai estar já temos mais de 100 inscritos, né, para participar desse congresso, e vai ser muito bom. Dias 18 e 19, próxima semana. Ok. Elisaí, nosso muito obrigado, né? Que a Trindade continue agraciando você de sabedoria. Obrigada também pelo espaço, né? Sempre nós temos esse espaço aqui para conversar, e isso é muito bom para a gente. E também um abraço aos professores, né? E estamos na luta. Aí muita gente diz, a luta acabou. Não acabou. A luta, nós temos aí a correção da tabela salarial, né? Que ainda não está organizada. E temos várias outras lutas para nós no decorrer do ano. Ok. Sara Gouveia, nosso muito obrigado pela vinda aqui à Rádio Calheta. Eu sempre digo que esse espaço está aberto para qualquer conversa com a sociedade, né? Para prestar informação, não é só para fazer a crítica, mas também dizer à sociedade o que está acontecendo, né? E que o governo, através da Secretaria de Educação, né, possa tomar providências para atender as bandeiras de luta da categoria. Por favor, Sara. Obrigada, Eli, obrigada a colega, eu esqueci toda vez o nome da Stephanie, né, aí pelo seu acolhimento, e dizer aos professores e professoras que nós continuamos na luta, que nós continuamos na busca dos nossos direitos. Será um ano bem aguerrido, será um ano de eleição, mas será um ano de também busca, né, de todos os nossos direitos. Vamos continuar na luta, vamos continuar firmes e fortes na luta como sempre estivemos. Obrigada a vocês. Ok, obrigado. A gente volta amanhã, se o Pai permitir, a partir das 7, com o Passando a Limpo, esse espaço aberto para a prática da democracia no seu rádio. Eu volto amanhã. Tchau, tchau.